Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo a tela, galera? Sim. Pronto. É assim, em relação à tireoide, eu achei como os conteúdos dos slides do Fernando, do Rodrigo do ano passado, com o Misto, estava tudo muito assim, meio confuso, mas achei esse fluxograma que ele inclusive deu na aula da Ilus, que ela falou, e que é perfeito, gente. É perfeito. E eu acho que as questões de tireoide vai passar muito por aqui. Você saber como você vai fazer uma investigação de um paciente que chega para você dizendo que tem uma tireoide com nódulo ou que está aumentada. Então, eu acho que muito das questões vai ser o passo a passo. É como você vai investigar um nódulo de tireoide. E aí não tem mistério. É seguir esse cronograma. Eu falei cada coisa detalhadamente na nossa aula de tireoide. Recomendo que quem viu o curso vá lá, dê uma olhadinha de novo, que eu explico com mais detalhe. Mas aqui eu vou falar um pouco de novo desse fluxograma, né? Para a gente se nortear de como eu vou conduzir um câncer, ou uma investigação de um nódulo de tireoide, ou um bócio de tireoide, tá? Então, esse é o objetivo. Pelo menos isso que eu vou revisar com vocês, porque eu notei que na nossa aula ainda ficou algumas dúvidas, eu recebi muitas questões, muitas dúvidas sobre isso, tá? Então, vamos lá. Chegou um paciente com você com um nódulo na tireoide, certo? Você está lá no seu consultório, no postinho de saúde. E aí, o que é que você vai fazer, doutora? Então, assim, tem nódulo de tireoide, a primeira coisa que eu tenho alguns exames que eu posso fazer para a investigação de uma enfermidade na tireoide. Eu tenho PAF, eu tenho ecografia, eu tenho a prova da função tireoide, que é o TSH, T4, né? Eu tenho a centelografia, eu posso pedir o anti-TPO de tiroglobulina, mas eu tenho que saber a ordem que eu vou ter que pedir e por que pedir. Eu tenho esse arsenal, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando chega um paciente com tireoide é pedir a função tireoide e avaliar a estrutura da glândula, a morfologia dessa glândula. Quem avalia a função da glândula é o TSH, é o hormônio TSH. Conforme esse hormônio está aumentado, diminuído ou normal, eu vou ter uma ideia de como é que está a produção do T3 e T4. Na prática, a gente acaba pedindo TSH, T3 e T4, né? Porque uma glândula, para ela estar para a gente classificar um paciente como hipertiroidismo, ele tem necessariamente que ter T3 e T4 elevado, T4 livre elevado, né? E o hipo tem que estar o T4 elevado, T4 livre baixo, tá? Mas, para efeito de investigação, os protocolos eles acabam pedindo apenas o TSH. Então, a gente vai começar com a função, certo? Então, você pediu o TSH para esse paciente para avaliar como que está. Ele tem um bócio, mas eu quero saber como é que está a função dessa tireoide. Eu já vi ali que no exame físico que a glândula está aumentada e tal. Então, vou perguntar a função. Pedi lá o laboratório do TSH. Esse TSH, ele está diminuído. TSH diminuído. Isso quer te dizer o quê? Se o TSH é liberado lá na hipófise para fazer a glândula tireoide, né? Liberar T3, T3 e T4, certo? Se eu tenho muito T4 no sangue, muito, aí esse T4 vai lá, avisa a hipófise, fazendo um feedback negativo e diz, ó, não precisa mais produzir TSH, liberar TSH, porque já tem muito hormônio tiroidiano na circulação. Então, o TSH faz o que? A hipófise para de produzir o TSH e ele fica diminuído. Então, se eu tenho um TSH diminuído, é porque eu tenho uma função tireoide aumentada. A tireoide está produzindo muito T3 e T4. Agora eu tenho que descobrir por que a tireoide está fazendo isso. Certo?
Por que ela está hiperfuncionante? É porque tem um nódulo nessa tireoide que está funcionando demais, um adenoma tóxico, um Plummer, um Graves, um câncer, que aí não está, o câncer ele vai estar hipofuncionante, aquela lesão, né? E para isso, se eu tenho um hipertiroidismo, eu quero avaliar qual a região da tireoide está hipercaptante. Ou seja, aquela célula está produzindo tanto hormônio, se ela está produzindo muito hormônio, ela está ávida por iodo, porque o iodo é matéria-prima para produzir hormônio. Então, quando eu injeto iodo nela, no sangue, que esse iodo chega na tireoide, as glândulas da tireoide, as células, ó, abocanham esses iodos todos para a glândula. E aí, quando eu faço o raio-x, eu vejo isso aqui. As glândulas captaram o máximo de iodo e ficaram hipercaptantes, ficaram quentes, calientes, né? Então, se eu tenho uma glândula hipercaptante, ela é difusa, ela toda a glândula está hipercaptante, então o problema está generalizado, a glândula toda. Isso é muito comum na enfermidade de Graves. Mas eu posso ter apenas um nódulo, certo? Vamos supor que todo o resto está meio que assim. Aí bem aqui tem uma área que está desse jeito, certo? Toda pretinha. Então aqui eu sei que tem um nódulo hipercaptante. E é esse nódulo que está produzindo demais esses hormônios, tá? Então, ou seja, o que eu quero dizer? Se eu vejo um TSH diminuído, eu sei que eu tenho uma função da tireoide aumentada, eu tenho um hipertireoidismo. Então, faço o centelograma e deu que essa tireoide ou esse nódulo está quente, já exclui basicamente a possibilidade de câncer, porque câncer ele tem um nódulo hipocaptante e os hormônios de tireoide vão estar eutireoide ou hipotireoide, certo? Então, aqui tem o caliente. Então, eu só preciso o quê? Tratar com o hipertireoidismo dela. Ah, é um Graves que está causando hipertireoidismo? Né? É uma fase inicial do Hashimoto? É um Plummer? Tem que saber, certo? Mas é tratamento clínico, basicamente, né? Dependendo da doença, a gente vai ver. Aí eu vou fazer ou não só medicação como metimazol, ou cirurgia, lobotomia, enfim, certo? Então aqui é o do bem. Então, se vier uma questão e ele te der hormônios da tireoide elevado, função no hipertireoidismo, você já não vai mais pensar em câncer nessa questão, tá? Já começa a pegar pelo menos isso. Se deu sintomas de hipertireoidismo, a possibilidade de câncer está quase totalmente excluída. Agora, vamos para o outro lado. Aí aqui, né? Se ele fez o telograma e deu aquele nódulo, tá hipocaptante, tá frio, aí você vai vir para esse lado também, que é uma condição mais rara, né? Mas pode acontecer. Aí vamos lá. Agora o outro lado. Eu fiz o TSH e ele deu normal ou ele está aumentado. Quer dizer o quê? A hipófise está vendo que a hipófise aqui está vendo que não tem TSH, que o TSH, o T3 e T4 estão diminuídos aqui na corrente sanguínea, né? Então, o que é que ela faz? Ela libera TSH. Para esse TSH ir lá na glândula tireoide e fazer ela secretar T3 e T4 para aumentar aqui, certo? Por isso que o TSH aumentado ele me indica hipotireoidismo, certo? E ele pode estar normal também, né? O TSH pode estar normal e os hormônios também diminuídos, beleza? Aí, nesse caso, onde eu tenho um hipotiroidismo ou um eutiroidismo, que no eutiroidismo o TSH vai estar normal, porque tudo ok, aí eu tenho que seguir para o próximo passo da investigação. Eu vou solicitar
Uma ecografia. Por quê? Porque eu quero avaliar a estrutura dessa glândula. Será que nessa glândula tem algum nódulo, alguma coisa com características malignas, já que um câncer normalmente cursa com eutiroidismo e hipotiroidismo? E aí a gente vai investigar. Aí pediu a ecografia, aí a ecografia vai vir o resultado, aí vai vir o T-HARDS, 1, 2, 3, 4, 5. Aí conforme o T-HARDS, a gente vai indicar ou não a PAF. A PAF para nos dar o Bethesda, eu vou já falar isso também, certo? Então, baseado no tipo, veio uma ecografia, aí diz, o nódulo é totalmente benigno, não tem nenhuma característica de malignidade. Segmento, acompanha esse nódulo, vê o que é que vai acontecer. Não, esse nódulo tem características malignas, né? Aí a gente vai pedir uma PAF. Bethesda 3, 4 e 5, que são os mais graves, aqueles que têm malignidade, provável malignidade, a gente vai ter que fazer cirurgia. Uma lobectomia ou uma tiroidectomia total, por aí vai. O Bethesda 3 é aquela amostra que está inconclusiva, não deu para dizer se era câncer, se não era, repete em 6 meses, a PAF, certo? E o 2, segmento, tá? Isso é basicamente o que você vai fazer. Então, eu tenho, primeiro, peço prova de função, vejo o TSH. Deu normal ou aumentado, indica hipotiroidismo. Opa, hipotiroidismo pode ser câncer. Então, se é câncer, eu vou pedir agora avaliação estrutural, ecografia. Vê a ecografia com T-HARDS. T-HARDS com sugestivo de malignidade, peça um PAF. PAF vai me dizer o Bethesda. E o Bethesda vai me definir, vai me dizer, com o resultado do Bethesda, eu vou saber o que eu vou fazer. Vou fazer cirurgia? Vou fazer segmento? Certo? Outra coisa, outra observação, não caia nessa. Determinação da tiroglobulina, né? Você investigar a tiroglobulina, dosar, não está indicada para diagnóstico inicial de câncer de tireoide. Por que eu estou fazendo esse adendo? Porque a gente vai ver que alguns tipos de câncer, principalmente os diferenciados, né? Um marcador para fazer segmento desses cânceres é a tiroglobulina, ou seja, ela é para segmento, ela não é para diagnóstico. Então, não faz sentido algum eu pedir tiroglobulina durante a investigação de câncer. Esse é o grosso, digamos. Deu para entender alguma coisa? A classificação de T-HARD e Bethesda você já sabe, né? Tudinho. Gente, tem que saber, viu? Bethesda e T-HARD tem que saber. É outras. Ô, Mil, deixa eu fazer uma Não. pergunta rapidão. O T-HARDS é a mesma coisa, basicamente, que o Bethesda, né? Tipo assim, é de 1 a 6, aí 1 e 2 é segmento, 3 é PAF de 6 meses, e o 4 a 6 é cirurgia. É a mesma ideia, né, basicamente? Mas eu acho que eu coloquei aqui nos próximos slides, Fechou, né? fechou. Eu coloquei para a gente ver, tirar uma ideia, porque eu também ainda estou decorando, tá? Fechou. Essa daí tá no time da segunda de manhã, que tem Ai, um monte de muita tabela para gente como a decorar. gente. Gente, segunda de manhã é o dia de decorar as tabelas. Você não tem noção, não. Os prints tá tudo ali já. Vamos lá. Essa aqui caiu na prova do quarto ano agora. Tá vendo? Eu vou ter essa identificação para vocês verem, né? Espero que não tirem print e mande para as pessoas. Mas, enfim. Cuidado, gente. Paciente de 50 anos acude à consulta com palpitações, sensação de falta de ar em ocasiões, e ao observar a paciente, chama atenção os olhos saltando. Gente, falou isso, você já tem que pensar no diagnóstico, certo? Não é nem para ter dúvida mais. Trazer consigo uma ecografia que informa aumento homogêneo da glândula. Já te sugere mais ainda o diagnóstico, esse dado. Solicito uma analítica sanguínea, eu tenho, né, um perfil tireoide, que ela vê o perfil tireoide, que retorna dizendo que o TSH está diminuído
e o T4 aumentado. Isso quer dizer o quê? Hipertireoidismo. Hã? Hipertireoidismo. Então, eu tenho um quadro de hipertireoidismo, né? Gente, tem T4 aumentado, é hipertireoidismo. O difícil da gente identificar, às vezes confunde as pessoas, é quando ele dá só o TSH. Entendeu? Que aí você tem que sugerir, se o TSH está diminuído, então é porque o T4 está aumentado. Hipertireoidismo. Entendeu? Então eu tenho um quadro de hipertireoidismo num paciente que tem uma glândula difusamente aumentada e que tem os olhos saltados. Que diagnóstico, gente? Está desenhado. Graves Invasdal. Ninguém tem dúvida, né? Mas podia ser um plumber, porque também plumber cursa com hipertiroidismo. Poderia ser um balsa adenomatomosis tóxico, porque também tem hipertiroidismo. Né? Ele Não teria, tóxico, teria um aumento Oi? heterogêneo, no caso, né? Se fosse um plumber. Isso. Aí aqui, ó. Eu só identificando que ele é hipertiroidismo, eu já cancelei essa. E, gente, não tóxico é porque a glândula tá normal, não tá causando toxicidade nenhuma, então tá de boas, tá de boas. Então já escolhi esses dois. Aí ficava esse ou essa. Bosta adenomatoso tóxico não dá olhos saltados. É só um bosta ali que tá aumentado, às vezes é um pouquinho de hipertiroidismo, mas o plummer, lembra que eu falei para vocês a diferença do plummer para o Graves, estruturalmente ou na captação, é que o plummer são vários nódulos hipercaptantes que estão ali produzindo hormônio tireoidiano o tempo todo, esses nódulos, produzindo além da conta. Por que ele está produzindo? Porque de tal hora a glândula decidiu começar a produzir muito porque ela quer. Porque ela estava sendo estimulada muito, e já costuma produzir muito, e agora, independente do TSH, ela vai estimular. Mas lembra que eu falei para vocês na aula? Gente, plummer não tem exoftalmia. Plummer não tem exoftalmia. Então você tem que saber esse dado para já excluir isso aqui. Então, sobra essa. Tá? Questão muito fácil, mas às vezes pode pegar a pessoa na hora da prova, né, o nervosismo e tal. E como vai cair muito tireoide, eu acredito que ele pode cobrar uma dessa, né? Pedindo conduta, alguma coisa assim, sabe? Por exemplo, ele pode colocar, porque você deu o diagnóstico, pode colocar aí uma doença de Graves para você dar o diagnóstico e qual a conduta terapêutica. Alguém sabe? Esse paciente tem Graves. Demos o diagnóstico. Qual a conduta agora? Metimazol. E o Tiuracilo. Cara, esse povo tá muito afiado. Menino. Que orgulho. É isso. Metimazol, 40 miligramas. A gente tem, ou o próprio Tiuracilo. Que aí a gente faz ali por 2 anos. Se não resolveu, aí pode ir para um tratamento cirúrgico. Aqui eu coloquei para vocês, né? Fazer, porque, assim, indispensável ir para a prova, né? Não pode ir para a prova sem saber isso aqui, tá? Não pode. E lógico. Como é que é o nome daquele negócio na perna dela ali? Edema pré-tibial. Muito Fechou. bom, Ale. É outro bem característico de Graves, tá? Muito característico. E aí, gente, para a prova escrita, tem que saber isso aqui, ó. Não tem bom. Como você vai dar o diagnóstico, como você vai fazer o tratamento. E qual é o diagnóstico diferencial para Graves? Plummer, adenoma tóxico. São enfermidades, crise tireotoxicose, talvez, né? Já se liga, porque ele vai perguntar diagnósticos diferenciais. E vocês têm que saber o diagnóstico diferencial. É tudo que te confunde com a doença que tu tá pensando. Beleza? Outra questão. E os exames, né, Fábio?
os exames, como eu coloquei lá, né? Uhum. Tem que saber. Porque ele vai pedir assim, é Graves, qual exame que você pede? Tal, tal. Eu estava pensando em Plummer, qual exame? Tal, tal. Né? Eu vou falar esses aí mais direitinho na escrita. Revalida. Uma paciente de 20 anos de idade anotou nodulação no centro do pescoço. Então, ela chegou contigo com nódulo no pescoço. Aí já tem que vir na sua cabeça aquele fluxograma, certo? Procurou atendimento médico ambulatorial, no qual foi solicitada uma dosagem de hormônio tireoidiano. Os hormônios estavam todos normais. Já vamos nos preocupar, né? Estava normal. Ultrassonografia, compulsão, ela fez uma ultrassonografia e fez uma punção aspirativa, um PAF, lá já do nódulo. Então já foi, ela fez a prova do hormônio, fez a prova de função, aí deu normal. Opa, agora ele pediu ultrassonografia e já pediu a punção do nódulo. Então já fez todo aquele passo a passo, já chegou até o PAF, que é uma classificação de Bethesda. Que aí na PAF e na ECO ele diz que tem um nódulo de 1 centímetro, né? 1 centímetro em lobo esquerdo da tireoide. Tá. Aí eu quero que vocês decorem bem essas características aqui. Até para escrever numa questão aberta. Características de malignidade de um nódulo tireóideo sugestivo de câncer, né? É um nódulo hipoecóico, com a altura maior do que a largura, com margens irregulares. Em geral, ele tem calcificações, nesse caso não tinha, mas é só para confundir a cabeça, mas presença de calcificações é indicativo de malignidade. É aquele nódulo que, ao exame físico, ele está fixo, porque ele está invadindo as células, os tecidos. Então, quando a pessoa engole, o nódulo acompanha, certo? Isso são características de malignidade. A PAF não conseguiu distinguir entre se era uma lesão maligna ou benigna. Aí ele deu um Bethesda 4, certo? O resultado do PAF foi o resultado do perfil de expressão gênica indicou uma suspeita para malignidade. Então, eu tenho um nódulo com Bethesda 4 com suspeita de malignidade. Qual a sua conduta? Observar clinicamente e repetir ultrassonografia a cada 3 meses. Repetir a ultrassonografia e realizar nova punção aspirativa com agulha fina. Indicar tireoidectomia total com esvaziamento cervical do lado esquerdo. Indicar cirurgia com retirada apenas do lobo esquerdo, sem linfadenectomia. Isso aqui eu acho uma questão fantástica e a cara do que o Rodrigo pode pedir. Yo marcaría D, no sé por qué. Pero para mí sería D por causa de que ya es cáncer prácticamente, entonces no es indicación de tireotomía total. Para mí, no sé. Isso. Então, assim, vamos entender, né? Muito bem, a galera aí acertou, né? O raciocínio é esse, né? Quando a gente não sabe o detalhe, mas a gente sabe que não faz sentido, isso é muito bom, isso é bom para fazer prova. Então, assim, eu tenho esse detalhe, né? Quando eu tenho um nódulo até 1 centímetro unifocal, né? Eu não preciso, certo? Fazer esvaziamento cervical. E lá no slide do Rodrigo, está exatamente isso. Nódulos menor de 1 centímetro, ele pode ter até de menor que 2, né? Se eu não me engano. Você não precisa fazer esvaziamento cervical. Se for maior que 4 centímetros, aí você tem sim que fazer esvaziamento cervical. Tem um slide exatamente assim, gente. Certo? E no Michas, né, também fala isso. Se é até 1 centímetro, é um nódulo unifocal, né, que está ali, não tem invasão vascular ainda, você pode fazer apenas a hemitireoidectomia dessa lesão, dessa glândula.
e não precisa fazer esvaziamento cervical, de gânglios cervicais. Só vai fazer esvaziamento de gânglios cervicais em nódulos maior de 4 centímetros ou aqueles nódulos que têm indicativo de maior, invasão vascular, essas outras coisas. Tem que ir lá no slide que eu não lembro tudo, não. Tá? Mas é uma questão que é boa. Inclui Bethesda, assim, entendeu? Total. Tá aí, né? Bethesda, ó, é uma classificação feita pelo PAF. Aí ele vai te dar uma amostra insuficiente, o 2 é benigno, o 3 é uma lesão indeterminada, não deu para dizer se era benigno ou era maligno, o 4 é uma neoplasia folicular, o 5 é uma suspeita de malignidade e o 6 seria maligno, né? Aí 2 segmento, 3 PAF, repetindo em 6 meses, e as outras tratamento cirúrgico. Só uma observação, né? Todo mundo já deve estar ciente disso, mas sempre que for fazer uma PAF, for fazer alguma manipulação da tireoide, fazer uma cirurgia de tireoide, a gente sempre tem que tentar fazer esses hormônios, né, que estão aumentados da tireoide vir para o eutiroidismo ou até mesmo o hipo, porque quando você faz um procedimento na tireoide, você pode, e se ele tiver já com esses hormônios T3 e T4 elevado, você pode gerar uma crise tirotóxica, que atormenta a tireoide, e o paciente pode até ir para uma parada por conta disso, certo? Tá aqui, né? Essa aqui é uma da Aristo que eu peguei, que já diz aqui o manejo. Achei legal essa tabelinha, certo? Ó. Quero ou da questão. Alguém pode ler para mim, por favor? Uma paciente com 19 anos de idade apresenta-se no ambulatório com queixa de caroço no pescoço. Nega comorbidades ou uso de medicações. Ao exame, há um nódulo palpável em lobo esquerdo da tireoide, medindo aproximadamente 2,5 por 2 centímetros. Endurecido, não pulsátil, sem frêmito, indolor, aderido à musculatura infra-ióidea. Há ainda alguns linfonodos cervicais palpáveis à esquerda, sem outras queixas. Diante desse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável e o exame inicial a ser solicitado? Tipo clássico de pergunta, né, gente? Eu acho que é boa essa para nós. Pode ir, Miguel. Bócio, vai pedir uma tomografia computadorizada de pescoço com contraste. B, tireoidite de Hashimoto, ressonância nuclear magnética de pescoço. C, cisto de conduto tireoglosso, cintilografia da tireoide com iodo radioativo. Ou D, câncer de tireoide, ultrassonografia de pescoço com Doppler da tireoide e punção aspirativa por agulha fina. Alguém? Câncer de tireoide. Por quê? O negócio tá lá aderido à musculatura, já não é pulsado. Acho que seria câncer de tireoide. Eu lembro que você falou para mim sobre aquele negócio que eu perguntei até 2,5 por 2, se era maior altura do que largura. Eu não sei. Não. Mas, gente, é isso. Aqui, ó, eu vou ter um nódulo indolor aderido à musculatura, que isso é muito clássico de malignidade, né? Tem já adenomegalios, que pode indicar um pouco já invasão de linfonodos, certo? E aí, isso aqui eu achei uma sacada muito legal. Por que ele pediu ecodoppler? Alguém sabe? Nicole? Não sei não. Para ver a Para avaliar se tem vascularização, se tiver sinal de malignidade. Como é que é a característica da vascularização com malignidade? Central. Exatamente. Vascularização central é característica de malignidade. É mais um que a gente pode colocar lá no nosso... E aí, se ele está precisando de um nódulo, tem que fazer a punção, né? Então, zero dúvidas. Botei de novo aqui o protocolozinho para a gente, né, fazer a mesma coisa, ó.
filé. Algumas literaturas até falam assim, ó, que nódulo menor que 1 centímetro na eco, você pode acompanhar também, certo? Mas aqui a gente vai fazer lobectomia, certo? Sem esvaziamento de linfonodos. Hérnias, vai despencar também hérnias, né? Alguém pode ler? Vou pegar um nome de alguém. Levando em consideração a classificação de níveis das hérnias inguinais, considere as seguintes afirmativas. 1. Na população pediátrica, as hérnias são tipo 1, verdadeiro. 2. Hérnias inguinais associadas com defeito da parede posterior são classificadas como tipo 3, verdadeiro. 3. Nossa! Hérnias femorais são classificadas como tipo 4. E 4. Hérnia inguinal associada à dilatação do ânulo inguinal interno, porém com parede posterior íntegra, é classificada como tipo 2. Assinala a alternativa correta. Letra A, somente a afirmativa 4 é verdadeira. B, somente a afirmativa 1. Então vamos avaliar aqui, né, as opções. Melhor. População pediátrica, conforme NIROS, o principal tipo de hérnia é tipo 1? Sim. Então, ok. A hérnia inguinal associada com defeito da parede posterior são classificadas como tipo 3? Sim. Posterior é 3, NIROS 3. Hérnias femorais são classificadas como tipo 4? Aí essa que eu tô em dúvida. Não. Não, né? É o quê? Quatro recidivadas. Hã? 4 recidivadas. Muito bem, Luane. Aliás, é A, B. É o que aqui, então? D. Então, Não, seria 3C. é a direta e é 3, né? Aí tem um 3A, 3B e 3C, que a gente falou que era DIF. DIF de 3A é uma hérnia direta, 3B é uma hérnia indireta e 3C é uma crural. Aliás, que é o F, DIF, né? Aqui, ó, o DIF. Aí o DIF é femoral ou crural. Então aqui seria uma hérnia 3C, certo? Hérnias femorais por NIR é classificado como hérnia 3C. Se for recidiva, é 4C. A hérnia inguinal associada à dilatação do... A hérnia inguinal está associada à dilatação do ângulo interno, porém com paredes posteriores íntegras. É classificada tipo 2? Sim. Então, tem uma dilatação, né? Aqui, ó. Olha, receba. Vamos conferir, gente. O que é que tá errado? Alguma coisa errada aí. Eu também tô achando. Ó, a NIRS, tipo 1 é a mais comum de criança. É verdade. Mas a hernia direta aqui é verdade. Hernias diretas associadas com defeito na parede posterior, né? É tipo 3, ó. Defeito na parede posterior. Acho que eu devo ter colocado o gabarito errado. As hérnias femorais são classificadas tipo 4, né? As hérnias femorais são classificadas tipo 4. As tipo 4 é e voltou, recidivou, né? E voltou. Então, é só se ele tiver na questão que ela é recidivada. Aí você vem para cá, né? Então, essa é uma que estava errada.
3 está errado. E a 4. Uma hérnia inguinal associada a uma dilatação do ângulo inguinal interno, porém com parede posterior íntegra, é classificada como tipo 2? Ó. Anel inguinal interno alargado, dilatação do ângulo inguinal, ok. Porém com parede posterior intacta, né? Íntegra, é classificada como tipo 2. Então, a correta é essa. É D. É B. Eu botei errado de propósito para chamar mais a atenção de vocês. Mentira, Fábio. Eu vou falar isso na prova quando eu errar também, professor. Mas é bom que aí agora a gente foi obrigado a conferir a tabela e a gente foca mais. Mas é isso, ó. Tem que decorar. Essa aqui é uma tabela muito boa, assim, e cai muito em muitas provas, né? Que é a de INRUS, para classificar a hérnia. Então é bom saber essa tabela. Então, tipo 1 é para criança, tipo 2 é aquela indireta, mas que a parede está normal, obviamente, ela é indireta. Tipo 3 é defeito na parede posterior, aí você vai no DIF. DIF, né? Que o F é de femoral, que é igual a crural, tá? Aí depois, se for recidivada, você segue o DIF, só que ainda tem uma hérnia que é mista, que ela é direta e indireta, que é aquela do pantalão. Aí não tinha onde colocar ela, colocaram aqui. Certo? Mista. Técnica cirúrgica. Bora lá, Renata. Sobre as hérnias inguinais e seu tratamento, assinale a alternativa incorreta. A técnica de McVeigh utiliza-se como reparo anatômico de sustentação ou ligamento de Cooper. A técnica de Shouldice consiste em um reparo em 3 planos de sutura, utilizando plicatura das fáscias transversal, tendão conjunto e ligamento inguinal. C. A técnica de Lichtenstein consiste em posicionar uma tela com reforço da parede posterior do trato inguinal, sendo, portanto, uma técnica sem tensão. A técnica de estopa consiste na aplicação de uma grande tela no espaço pré-aponeurótico, sendo elegível para grandes hérnias inguinais bilaterais. Eu não vou responder, porque eu já sei. Nossa, essa daí eu nunca mais vou errar, juro pra tu. Eu também, daquele dia, né? O Fábio deu uma travada. Vai falando aí então, Ale, por quê? Deixa a galera chutar um pouquinho. Quem quiser, chuta aí a resposta. Tá bom. Talvez a energia do Fábio acabou, né? Eu acho que sim, gente. O prédio lá sempre cai. Mas sempre volta rápido também. Uns minutinhos. Tá com uma cara que vai chover, né? A galera, a energia Já não tá chovendo aqui, gente. já? Horrores. Ô, Marcelo, para a gravação, então, até o Fábio voltar. Porque aqui tá caindo o mundo, mas literalmente, viu? Tá bem pesado. Nossa, ainda não chegou nada aqui em Forte. Que a gente nunca mais vai esquecer dessa. Vocês não valem, né? Que vocês já viram essa. É que tá fresquinho na mente. É bom que vocês não vão errar nunca essas questões. Então, gente, hérnia é muito bom saber as principais cirurgias
e levar esses conceitos para a prova, né? Muito bom mesmo. Saber McVeigh é uma das ela pode ser usada para cirurgia inguinal, mas ela é mais usada para femoral, é uma cirurgia com pontos, ou seja, com tensão, né? Faz lá no ligamento de Cooper, se ele quiser ser muito mais detalhista. O Shoulder, lembra sempre que vai ser aquela sutura que vai ser feito com um imbricamento de vários músculos, vários planos musculares, suturando um sobre o outro. Então tá aqui, tendão conjunto, com face transversal, com não sei o quê. Quando tiver muito músculo, é o Shoulder, é o show de cirurgia, que é muito complexo. O Lista Stella é o aqui, é isso, é com reforço de tela, de parede posterior do trato inguinal, que é o que a gente viu que dá trabalho, né? Lá é parede posterior, então por isso que é reforço da parede posterior. E se tem tela, não tem tensão. E aqui o que está errado na técnica de estopa, que é uma técnica que também se usa tela, é que é pré-peritoneal, não pré-aponeurótico. Aqui é só para saber, não pode deixar de saber a técnica de Liechtenstein. Alguém quer falar? Eu queria falar. A letra B também não estaria errada, porque ela não é um reparo em 4 planos? Então, o gabarito dela é esse, eu acho que não. Onde foi que você viu que era 4? Tem algum... Eu vi no material, estava escrito 4 planos. Depois eu te passo no privado. Aham, entendi. Tá certo. Mas o gabarito dessa questão realmente é essa, viu? E Tá isso bom. aqui é muito pegadinho de prova, porque vocês vão já ver, ó. Ela é pré-peritoneal. O peritônio tá aqui, a tela tá aqui, ó. Antes do peritônio, é pré-peritoneal, certo? E a de Liechtenstein, pelo menos essa você tem que ir sabendo. É o mínimo. Mínimo. Saber que ela é padrão ouro, né? Fixação você vai fixar uma tela ali no tubérculo púbico e ligamento inguinal, tem baixo índice de recidiva, e eu não posso fazer Liechtenstein, eu não posso usar tela quando eu tenho um sítio cirúrgico infectado, né? Prevenção de... Aí as complicações geralmente é inguinodínia, né? Que é aquela dor crônica na região inguinal, causada pelo quê? Na hora que você vai fazer a cirurgia, você acaba lesionando a inervação daquela região que passa por ali. Quais são os nervos? Gênito femoral, o nervo ilho, hipogástrico e ilha inguinal. Isso aqui eu acho que não cai não, tá? Mas eu acho que saber a contraindicação e a indicação é o mínimo. E saber que é livre de tensão. Então, Liechtenstein, qual é as técnicas que usa tela? Liechtenstein e estopa, e a lá da femoral, que é o plug femoral, e as videolaparoscópicas também usa tela. Tá? Aqui são aquelas de contenção, ou seja, se tem tensão é porque tem sutura, tá? Então, a de Bassini, ela é pouco usada, né? A de McVeigh ela é muito usada também nas hérnias femorais, tá? Lembrar disso. E lembrar do Shoulder, que é esse imbricamento de vários músculos. Ele vai ligando um músculo no outro, fazendo uma... Cada músculo... Eu não sei explicar, não. Essa que é a mais difícil mesmo. Por isso que é pouco feita. Certo? Essa já tem a resposta. Aqui era perguntando essa questão caiu no ano passado na nossa prova que teve hérnia. Ele perguntava, dava lá várias coisas e perguntava qual eram as hérnias dorsais e qual era a posição. Então, só relembrando, né, muito simples isso, a gente tem 2 triângulos aqui atrás, né, que é um trígono superior, onde vai estar a de Greenfield, a hérnia de Greenfield, e o triângulo posterior, que é onde vai estar a de Petit. Então, G, né, P. Tipo, alfabeto. Primeiro em cima tá o G e depois o P. Petit e Greenfield, certo? Greenfield superior, Petit inferior. São as 2 hérnias dorsais. Isso caiu na prova passada. Cuidado. Mulher de 28 anos apresenta uma consulta ambulatorial com queixa de abalamento inguinal unilateral. Ao esforço. É uma mulher. Está redutível e está dolorosa.
A opção abaixo descreve a hipótese diagnóstica, né? Então, qual é a hipótese diagnóstica? É uma linfadenomegalia, visto que as hernias inguinais são incomuns em mulheres. Absurda essa, né? Não nem comentar. Hérnias femorais, que é mais comum nas mulheres, faz uma cirurgia eletiva pelo risco de encarceramento. Hérnia inguinal, não há necessidade de cirurgia, pois o abolamento é redutivo. Doença sexualmente transmissível, coletar absurda igual. B. B de bola. B de bola, né? Claro, as hérnias né, inguinais indiretas, são as hérnias mais comuns em todo mundo. Na criança, na mulher, no adulto. Mas entre as mulheres, se for falar na mulher, ela tem a maior chance de ter uma hérnia femoral. É ela, certo? E como a hérnia femoral tem uma maior chance de estrangular, porque ela sai ali pelo anilho femoral e ele é mais rígido. Então, como ele é mais rígido, quando tem uma hérnia femoral, a chance, como esse anel é rígido, ela pode estrangular mais facilmente. Então, quando eu tenho uma hérnia femoral, crural, eu tenho que fazer cirurgia. Certo? Não dá para ter tratamento expectante, com vigilância. A indicação é cirurgia, por conta desse risco de estrangulamento que é muito mais aumentado do que a inguinal. E a hérnia femoral, como eu já falei para vocês, né, ela é mais comum de ocorrer nas mulheres. Aí eu tenho duas técnicas. A técnica contenção é a de McVeigh, que também pode ser usada lá na inguinal, né, mas ela é mais comum usada na femoral. E tem essa do plug femoral, ou mesh plug, que é colocar a tela lá no espaço, no anel, onde a hérnia saiu. Certo? Aí quem quiser se ligar na anatomia, vai vendo esses negocinhos aqui. Limite do canal femoral, limite do conduto inguinal. Lá nos flashcards eu coloquei muita pergunta disso, porque também gosto de cair em prova. Não sei se ele vai cobrar, né? Mas anatomia eu não vou focar muito aqui com vocês, não. Sobre as hérnias de parede abdominal. Tá? Hérnia de parede abdominal. Consiste afirmativas, né? Ele está dando várias afirmativas, vamos ver. As hérnias femorais são as hérnias mais comuns em mulheres. No exame digital do canal inguinal, a sensação de protuberância na extremidade do dedo, de Valsalva, sugere uma hérnia inguinal direta. A conduta expectante é segura e é possível em paciente com hérnias inguinais assintomáticas. Acho que só 3 essa, né? Eu concordo. Também acho. Deixa eu ver se eu... Tá aqui. Ó, primeira coisa, vamos lá. É muito boa essa questão, porque eu trouxe ela para falar disso. E isso aqui cai na prova, caiu no 4º ano, na questão aberta, na final, caiu ano passado para a gente, na prova da Patrícia, na prova do Rodrigo, vai cair de novo. Emocionei. As hérnias femorais são mais comuns em mulheres? Não. A mais comum em mulheres qual é? Inguinal e indireta. Inguinal e indireta, certo? Elas são mais comuns de acontecer na mulher, mas elas não são as mais comuns da mulher. Então é clássico isso, né? Sempre cai. Aí aqui ele tem a técnica, que eu sempre confundo, porque depende da literatura, dá um nome diferente. E se for uma hérnia inguinal assintomática ou oligossintomática, você pode fazer aquele tratamento com vigilância, certo? Mas só a inguinal, gente. Se colocar a femoral aí, tá errada. Femoral é cirurgia, certo? Aí chegou um paciente para você com hérnia inguinal, indireta, direta. Aí você, tem muito sintoma, tá incomodando, você pode ir vigilante, mas o tratamento de fato para hérnia, né, Marcelo? Como você falou naquela outra vez, é cirúrgico, de fato. Mas é uma opção, assim, sabe? Aí depende de cada caso. E aí, gente,
tem que saber essas manobrazinhas aqui. Estou vendo pela terceira vez, 50 vezes, me leva uma vez. E esse slide aqui, eu fiz questão de confirmar com o Rodrigo, mandei para ele dar uma olhada, e esse não é assim mesmo. Porque diverge muito na literatura, sabe? Então, vamos com a literatura que ele escolheu, né? Super ok. Então, assim, a hérnia crural, primeira coisa, o AMUSAT, qual é o objetivo dessa técnica? É saber se uma hérnia é femoral ou é inguinal, certo? É isso. Então, eu vou colocar lá a minha mão no ligamento inguinal, vou pedir para o cara fazer valsalva. Se tiver em cima da mão, vai ser uma hérnia inguinal. Se estiver abaixo da mão, vai ser uma hérnia femoral. Facílimo AMUSAT. Agora, a diandres e a de Landwehr que costumam confundir a gente. A diandres, é aquela que você vai introduzir o dedo no orifício inguinal superficial, ó, nesse. Aí você introduziu o dedo, certo? Aí você vai pedir para o paciente fazer valsalva, soprar na mão, que é para aumentar a pressão intraabdominal e a hérnia sair. Aí quando a hérnia sair, se ela descer aqui, ó, pelo lado e pegar na polpa digital do dedo, tá vendo meu dedo? Polpa digital do dedo, aí aqui vai ser uma hérnia direta, ó. Tá saindo por onde? Pelo triângulo de Hasselbalch, diretamente da parede, né? Essa parede é formada lá pelo triângulo de Hasselbalch, que é onde tem somente a face transversal praticamente. E se ele bater se a hérnia vier pelo conduto inguinal e bater na pontinha do dedo, é uma hérnia indireta, ó, porque ela está saindo pelo conduto inguinal. A hérnia indireta sai pelo conduto inguinal. A hérnia direta sai diretamente pela parede de Hasselbalch. Eu faço essas associações para poder ver se melhora alguma coisa, porque é chato mesmo. Não sei se ajuda, mas... Aí já a Landiva, gente, é o seguinte. Ó, perceba, Andres, eu vou colocar o dedo no anilho inguinal superficial. Já no Landiva, é no orifício inguinal profundo, tá? Digamos que o orifício inguinal profundo está aqui, certo? Geralmente eu vou palpar aqui por fora, ali no terço médio do ligamento inguinal. Aí eu palpo ali e aperto. Aí quando você aperta, é como se você estivesse apertando aqui, você está impedindo, né? Aqui está um triângulozinho de Hasselbalch, a hérnia pode sair por aqui, ou ela pode sair pelo anilho inguinal, pelo conduto inguinal, aqui. Se você aperta bem aqui, você fechou. Então, se a hérnia fosse uma hérnia indireta, ela tinha que sair por aqui, né? Mas só que tu fechou, porque tu palpou esse anilho inguinal profundo, tá fechado. Então, você pediu para o paciente fazer valsalva e não vê nada, né? Ou seja, o Landiva deu negativo, não vi nada, não tem nada aí. Aí, você tem uma hérnia indireta. Pega esse conceito, porque lá na questão aberta vai ter que saber disso aqui para poder desenvolver o caso. Né, Natana? Landiva positivo. Positivo é porque, sim, eu estou vendo alguma coisa, é positivo, você está falando a verdade, tem algo aí. Então, é uma direta. Certo? Então, gente, tem que saber essas três manobras. Vamos para frente. Ô, amigo, deixa eu te falar uma parada. Eu acho que não sei. Porque assim, falta energia. Deixa eu falar. O Landiva, cara, você no dedo lá no profundo, pelo que eu imagino, é quando você coloca o dedo lá dentro, você vai ver ou na polpa do dedo, né, a direta, ou na ponta, por ser lá dentro, no profundo. E o Andrews, que por ser na ponta, você vai ver a protuberância. Tipo, a protuberância ou não. Não sei se eu tô errado. Hã? Tu entendeu? Não. Não, Mas não é profundo? Por fora, ó.
Ah, então é o contrário do que eu falei. É porque, amiga, eu te entendo muito bem, porque eu aprendi primeiro do jeito que você falou. E por isso que para desaprender esse jeito, para aprender esse, dá um nó na minha cabeça, certo? Porque, por isso que eu estou falando, é assim que a gente vai decorar para o Rodrigo. Por exemplo, na aula que eu assisti, por exemplo, da Aristo, essa imagem é referente à Landiva. Mas, por exemplo, eu assisti uma aula do Medicurso, ele já traz ela como não Landiva, como sendo ambas. Porque assim, Então, tá. logicamente, enfim, vai ser isso mesmo. Tá de boa. Só decora para essa prova. Fechou. Certo? É assim, gente. Você vai pegar esse slidezinho aqui e vai decorar, porque isso aqui vai cair na sua prova. E ele já confirmou que é desse jeito que ele vai cobrar, entendeu? E realmente, gente, tem literatura que fala assim. Na verdade, tem literatura que nem fala mais. O Michas, por exemplo, ele nem cita a manobra de Landiva. Nem cita esse negócio de negativo e positivo. Entendeu? Porque não faz muito sentido, mas hérnias abdominais, gente, tá só faltando energia aqui, né? Mas, vamos lá. Tá aí? Estão me vendo? Vendo, não. Escutando, sim. Mas estão me ouvindo? Já tá dando. Sim. Ai. Tá. Nossa, ficou muito claro aqui. As hérnias abdominais são bastante frequentes, sendo que a mais da metade ocorre na região inguinal crural. Em relação a este tema, a alternativa correta. O encarceramento é definido pela interrupção do fluxo arterial? Sim ou não? Não. É fluxo, que seria isso aqui? Estrangulamento. Estrangulamento, não é encarceramento. A técnica convencional de Shouldice é aquela que apresenta melhores resultados, sendo a técnica mais indicada na maioria dos casos. A hérnia inguinal direta ocorre pela persistência do conduto peritônio vaginal. Peritônio vaginal é a mesma coisa de conduto inguinal lá, basicamente. E o saco herniário encontra-se lateral aos vasos epigásticos inferiores? Medial. Muito bem. E a hérnia direta sai pelo conduto peritônio vaginal? Não, é indireta. É indireta pelo conduto inguinal. A direta, diretamente da parede. Então, vai sair da parede. O tratamento cirúrgico por via laparoscópica, TAP, tem resultados semelhantes em relação à recidiva quando comparada com a técnica de Liechtenstein e apresenta recuperação pós-operatória mais rápida. Linda de ver, de ler. Né? Sim. Dúvidas aqui? Aqui, ó, Shouldice, é boa? É boa. É a mais indicada? Não é. Eu falei para vocês, padrão ouro é Liechtenstein. Aqui a diferença, né, de atascada sem compromisso vascular, estrangulada com compromisso vascular, só lembrando, manobra da hérnia, isso aqui pode cair na prova, por isso que eu coloquei. Você vai lá, viu que a hérnia está encarcerada ou atascada, certo? Ou estrangulada. Então, qual é a sua conduta? Então, se ele deixar claro para a questão que ele tem dor ali, de pouco tempo de evolução, mas não tem sofrimento vascular, certo? Você pode fazer manobras de redução e depois, se não resolveu, vai para a cirurgia, uma inguinotomia, né? O que é manobra de redução? É você deixar esse paciente, botar ele para deitar, dar um relaxante muscular, né? Acalmar, ele relaxar a musculatura dele e na hora que ele relaxa, você pode fazer a redução. Claro, você vai ficar... Não, faz uma tentativa. Ah, não reduziu, cirurgia, certo? A estrangulada já tem compromisso vascular. A conduta
é cirurgia. Porque, ó, a alça, como é que está na estrangulada? Ela está necrosando. Olha como é que está a parede na inspeção. Eu vou ver o quê? Uma pele permeada, com sinais logísticos, quente, rubor, calor. É isso que ele vai descrever na questão para te dizer no exame físico de uma hérnia estrangulada. Tá? E aí, faço endinotomia ou laparoscopia, certo? Se tiver uma peritonite, porque se essa hérnia que está necrosada perfurar, evolui para uma peritonite, e aí tem que fazer laparotomia. Peritonite, seja onde for, no trauma, na hérnia, no abdômen, não sei o que, na peritonite, laparotomia. Certo? E só lembrando, uma coisa que eu acho legal da gente saber, o paciente, o médico entra para fazer a cirurgia. Ele está estrangulado, mas ele pode avaliar se depois que ele tirou do anel herniário ali, se essa alça está viável para não ter que fazer uma ressecção e depois uma anastomose primária. Quais são os critérios de viabilidade de uma alça? Isso caiu ano passado, numa questão, não sei de que era, mas caiu. Eu até coloquei isso no flashcard que eu fiz recentemente. E aí, qual é? Era tipo, se na hora que você tira a hérnia do anel lá, que está impedindo a circulação, ela estava mais roxinha, menos roxa do que isso. Mas aí quando você tirou, começa a perfundir de novo essa parede, essa alça, e ela começa a mudar de cor, vai ficando para um tom mais rosado. Quer dizer que, opa, pode ainda estar viável, né? Se ela tem pulso, né? Se ela volta a ficar rosada, se ela tem movimentos peristálticos, são características de viabilidade de uma hérnia, certo? Lembrando que na hérnia estrangulada, ela está assim, você não vai tentar reduzir, que são as manobras de Tax. Você vai, cirurgia. Isso, amigo. Boa. Exatamente. Que a gente viu lá na aula, né? Exatamente, bem lembrado. Hérnia atascada, com mais de 6 horas de evolução, não se recomenda mais tentar reduzir, porque já pode estar com sofrimento vascular. Então, tem que fazer endinotomia mesmo. Tá? Boa, Marcelo. Gente, quando vocês tiverem alguma coisa assim para acrescentar, que eu acho importante, fala, porque às vezes eu não ouvi tudo. E eu sei que tem muita gente boa aqui que pode contribuir para caramba. Tô fã. TAP, né? Aqui, gente, naquele dia da aula eu tava assim, mas aqui é assim, ó. Tem 2 cirurgias videolaparoscópicas. Videolaparoscópica é o melhor cenário, mas é difícil de fazer, por isso não é a mais feita. É mais cara, a técnica, o cirurgião para fazer tem que se garantir e tal. Então, assim, a TAP é uma abordagem pré-peritoneal, mas a via é transabdominal. Ou seja, eu vou entrar no abdômen, vou entrar no abdômen, na cavidade abdominal, dentro do peritônio, e depois vou sair aqui, ó, e vou colocar uma tela entre a parede e o peritônio. Então, é pré-peritoneal. Certo? A TAP. Deu para entender? E a outra, não. A TEP, ela é totalmente extraperitoneal. Ela não entra dentro da cavidade abdominal para depois chegar nesse espaço pré-peritoneal, que é aqui e aqui o peritônio. Ó. Certo? Aqui é o peritônio, né? E aqui é o espaço pré-peritoneal. Certo? Então, ó, ela não entra no peritônio, ela vem direto pela parede aqui. Aí chega aqui, injeta o ar, CO2, e faz o babado aí. E aí coloca tela, né, gente? Tela. Videolaparoscopia é tela. Isso. Amigo, a indicação. As técnicas videolaparoscópicas, ela é uma técnica cirúrgica para resolver uma hérnia. E é o melhor. Vídeo sempre é melhor. É menos tempo de cirurgia, de pós-operatório, menos risco infeccioso, é menos trauma cirúrgico, né? Então, um buraquinho.
Ele vai entrar e vai colocar lá uma tela na parede. A distopa é você colocar uma tela no abdômen, no hemiabdômen inferior ali, ou nos dois lados, gigantesca, certo? São hérnias recidivadas, são hérnias de grande tamanho. Essa é a indicação da técnica da distopa, certo? Bilateral e de grande tamanho, sabe? De recidivou. Você já fez uma hernioplastia e teve que refazer. Uma pergunta que quem estava no curso não pode responder. Se eu faço uma hérnia, uma ignotomia, certo? Via aberta. Fiz hoje. Daqui a 3 anos esse paciente volta para mim na mesmo local, com uma protuberância, a recidivou no mesmo local. Qual a minha via de abordagem agora? Faz cirurgia de novo. Via de abordagem. Estopa. Via de abordagem. Técnica é diferente de via de abordagem. Por vídeo. Eu acho que é pré-peritoneal. Via laparoscópica. Sim, por quê? vídeo. Quem disse via laparoscópica? Por quê? Porque é menos risco. E recidivar também. Porque Se tivesse recidivou. via laparoscópica e fosse fazer... Porque uma vez que você fez uma cirurgia laparoscópica, você não pode repetir ela. A mesma coisa vice-versa. Se você fez cirurgia aberta, você não pode refazer de novo porque pode recidiva. É assim, ó. Se hoje tu fez no teu paciente uma via aberta, né? Você entrou lá, fez a cirurgia e tal, manipulou aquele tecido e tal. Então você já cicatrizou, alterou a anatomia. Se você se recidivou e você vai fazer de novo por via aberta, vai ser uma cirurgia mais complicada, porque a anatomia já está alterada. Você não vai ter muita noção do que fazer ali. Então a preferência é que você vá agora por via videolaparoscópica. Faça uma técnica diferente da inicial. Se a primeira vez que você fez já foi por via laparoscópica, se recidivar, quando você for fazer novamente, você vai fazer por via aberta. Achei isso bem interessante. Entendeu, né? Sim. Agora vai ser as questões abertas. Meu Deus, finalmente. 5 minutos aí só para você respirar. E eu Sim, também. por favor. Ô, Fábio. Deus. Espero que não caia a internet, né? Ô, Amiga, Fábio, o tá bolo tá gravado? pronto. Pode vir. Caiu a internet aí, não, Renata? Quê? Não.